Obrigado pelo jovem, obrigado pela manifestação contra o meu hobby. E eu sei que Rondônia tem um dos rios ou uma bacia pesqueira muito grande. Inclusive tenho alguns amigos paranaenses que estão indo para lá agora no final desse mês, começo do mês próximo, lá de Faxinal. O ex-prefeito Jair Pinto Siqueira está indo pescar lá nos fundos da sua propriedade. Inclusive me ligou e me disse, falou: você conhece bem o Cassol? Eu falei: conheço, meu amigo, pessoal. Diga a ele que eu vou passar de barco lá no fundo da propriedade dele pescando daqui uns dias. Mas o assunto que me traz à tribuna na noite de hoje, já às 22h32, aqui no plenário do Senado Federal, e fiz questão de ficar até tarde para tratar deste assunto, senhor presidente, que é um assunto que eu rogo dos mais importantes que nós precisamos debater nesta casa e no âmbito do parlamento como um todo, que é a questão da maioridade ou menoridade penal. E eu estou retornando à tribuna para tratar desse assunto. Já tratei aqui por outras vezes, mas é um assunto que muito me preocupa, e eu sei que preocupa a sociedade brasileira, que é esta redução da maioridade penal. Nós precisamos encontrar um bom termo para atender os anseios da sociedade, porque nós, parlamentares, nós fomos escolhidos pelo cidadão brasileiro para regular o convívio em sociedade. Porque lá, quando o Estado foi criado, o cidadão ele deixou de fazer a justiça pelas próprias mãos. Nós tínhamos a lei do dente por dente, olho por olho. E o cidadão cedeu ao Estado, a partir do momento que ele passou a viver em sociedade, ele cedeu ao Estado este poder, o poder de regular os costumes, o poder de regular o convívio em sociedade. E nós temos percebido que o convívio em sociedade, cada vez mais ele está obstaculizado, do ponto de vista da criminalidade, do aumento da criminalidade, do ponto de vista da mobilidade urbana, porque cada vez mais as pessoas vivem nos grandes centros ou nas cidades. E cada vez mais você gasta mais tempo para chegar ao trabalho, você demora mais tempo para chegar na sua casa no retorno, cada vez mais você convive menos com seus filhos, ou seja, cada vez mais você deixa de passar num nível razoável os ensinamentos éticos, morais, necessários para a formação do cidadão. E acaba convivendo nas ruas, no dia a dia, ficando longe da influência dos pais e acaba sendo influenciado, por vezes, por organizações criminosas, principalmente nos grandes centros, que veem no menor uma oportunidade de praticar um crime sob o manto de que reveste esse menor, que é o da impunibilidade, ou seja, que ele não será preso, que no máximo será uma pena de ressocialização, uma pena para que ele, no máximo em 3 anos, e aos 18 anos, toda a ficha desse menor é apagada. Recentemente, numa conversa com as Forças Armadas, um deles me dizia que tem uma dificuldade enorme, quando do alistamento, de saber a vida pregressa daquele alistado, e às vezes acaba ingressando nas Forças Armadas menores que advêm de organizações criminosas, ou seja, é o governo capacitando, dando armamento e dizendo como usar um menor que se infiltra nas Forças Armadas, e não tem como saber porque as fichas não podem ser divulgadas por conta desta proibição do Estatuto da Criança e do Adolescente, que não é mais criança e nem adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem mais de 20 anos, então ele já é adulto, e como nós temos a prerrogativa de regular o convívio em sociedade, de legislar,
eu acho que nós temos que rever o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque o adolescente da década de 80, quando esse estatuto foi gestionado, não é o mesmo adolescente de agora. Nós sabemos, precisamos rever. E é este assunto, senhor presidente, que me traz à tribuna, porque é um assunto de grande polêmica e cada vez mais ganha o apoio dentro da população do nosso país. Nesta oportunidade, venho repercutir uma pesquisa realizada por um instituto estatístico do meu estado, o estado do Paraná, em todo o território nacional, conhecida como Instituto Paraná Pesquisas. Antes, porém, senhor presidente, aproveito para antecipar minha posição sobre o assunto que está expressa no projeto de lei do Senado, número 190, de 2012, que apresentei há mais de um ano e meio, que aborda o assunto a partir de uma solução intermediária, sem a necessidade de alterar a maioridade penal, porém, enfrentando diretamente a prática de crimes violentos cometidos por menores de idade. O projeto prevê que os adolescentes responsáveis por infrações equiparadas a crimes graves continuem com as garantias processuais já previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Repito, adolescentes responsáveis por infrações, adolescentes, equiparadas a crimes graves, recebendo as medidas socioeducativas de internação, se for o caso. Contudo, na hipótese de reincidência nessas infrações graves, e aí sim deverão ser tratados de forma diferenciada. Deve ser-lhes aplicado a pena prevista ou equiparada, ao que nós vamos modificar isso, essa é a minha sugestão, dentro do ECA, ao Código Penal brasileiro, para que crime da mesma natureza, ou seja, se a pena no Código Penal é 10 anos, no ECA nós temos que prever também 10 anos de pena para, neste caso, de reincidência em crimes graves para este menor. E aí, senhor presidente, no caso do menor criminoso reincidente em crime grave, sua punição se dará através da pena definida no Código Penal, ou equivalente, portanto, podendo ser acima de 3 anos, porque o ECA hoje só prevê pena máxima de 3 anos, e pondo um fim à sensação de impunidade que nós temos hoje no Brasil. E para o cumprimento da pena, nos casos de reincidência, repito, a ideia é que, enquanto for menor de idade, ainda que cumprindo pena prevista nos termos do Código Penal, ou do tamanho da pena prevista no Código Penal, esse encarceramento se dê em estabelecimento já previsto no ECA. Em outras palavras, estamos dizendo que não estaremos enviando menores de 18 anos para presídios. Repito, não estaremos enviando menores de 18 anos para presídios. Ou seja, até 18 anos ele vai cumprir a pena de ressocialização, a pena para ressocialização dentro do estabelecimento já previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, logo após completar a maioridade, este criminoso, este bandido, será transferido para o Instituto Prisional para adultos, para a cadeia de adultos, porque ele já é adulto, ele já tem 18 anos. O projeto tem como relator, senhor presidente, o senador Ricardo Ferraz, com quem tenho conversado constantemente sobre esse tema. E, no momento, ele está aqui na mesa do plenário, um requerimento para promover o apensamento de todas as propostas que tramitam na CCJ desta natureza. Mas é importante, senhoras e senhores, voltando ao tema da pesquisa, que me referi no início, o universo pesquisado pelo Instituto Paraná Pesquisa abrange a amostra de 2.550 habitantes em todo o território nacional.
estratifica segundo sexo, faixa etária, nível de escolaridade e posição geográfica. O trabalho de levantamento de dados foi feito através de entrevistas pessoais com habitantes maiores de 16 anos em 177 municípios brasileiros entre os dias 24 e 30 de junho de 2013, sendo checada simultaneamente a sua realização em 19,6% das entrevistas. Tal amostra apresenta a representativa do Brasil, senhor presidente, atinge um grau de confiança de 95%, esta pesquisa, para uma margem estimada de erro de tão somente 2% para os resultados gerais. Para a seleção da amostra, utilizou-se o método de amostragem estratificada proporcional, conforme o mapeamento do Brasil em 5 regiões, a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e a região Sul, segundo o IBGE. Essa divisão geográfica foi considerada como primeira estratificação. Dentro de cada região, reuniu-se os municípios em grupos homogêneos, procedendo-se à estratificação proporcional final da amostra. Vamos aos números, senhor presidente, do que o cidadão brasileiro acha sobre a redução da maioridade penal, pesquisa essa feita na última semana do mês de junho de 2013. Os números mostram-se favoráveis à redução da maioridade penal em 90,4% dos entrevistados. 8,3% dos entrevistados são contra. Somente 0,7% da população brasileira entende que isso é indiferente. E 0,6% não sabe. Repito, para 90,4% dos brasileiros, está na hora de nós revermos a maioridade penal. Considerando o gênero, 91,1% dos homens é a favor da punição para menores de 18 anos, contra 89,7% das mulheres. No quesito faixa etária, senhor presidente, os entrevistados entre 16 e 24 anos se mostram os mais contrários à redução da maioridade penal, mas ainda assim chega a 87,8% são a favor, dos 16 aos 24 anos. O segundo que mais apoia a redução encontra-se entre os 35 e 44 anos, que atinge 93,5% de quem tem idade entre 35 anos e 44 anos. Quem são esses? São os pais de famílias. São aqueles que estão preocupados com a vida dos seus filhos. Quando se considera o nível de escolaridade, dentre os que têm ensino fundamental, chega a 89,9%, que apoia a redução da maioridade penal. O número cresce entre aqueles que possuem o ensino médio, atingindo 92%, e cai para 88,1% dentro os detentores de ensino superior. Por fim, no que se refere à opinião das diversas regiões do país, os nordestinos aparecem como maiores apoiadores da redução de maioridade penal, atingindo 92,2% dos entrevistados. Em seguida aparece a minha região, a região sul, com 90,9%, que apoiam a redução da maioridade penal no Brasil. O Sudeste com 90,1% e, por último, as regiões Norte e Centro-Oeste, vossa região, região Norte, senhor presidente, senador Ivo Cassol, com 87,9% apoiam a punição para menores de 18 anos. A segunda pergunta feita para respostas espontâneas dos entrevistados indagou sobre a partir de que idade os menores devem ser responsabilidade civil e criminalmente pelos seus atos. E vejam
os resultados. Menores, para aqueles que acham que a punição tem que ser para menores de 12 anos. Resposta espontânea, não é estimulada. O cidadão respondeu sem ser sugerido a idade. 9,1% dos entrevistados acham que a punição tem que ser, inclusive, para menores de 12 anos. Até 12 anos, 11%. De 13 anos, 3,6%. 14 anos, nós estamos dizendo aqui a responsabilização civil e criminalmente, 16,8% da população brasileira. 15 anos, 18,4%. Para maiores de 16 anos, a responsabilização seria para 36,9% dos entrevistados. Maiores de 17 anos, tão somente 2,5%, e não sabem só 1,7% dos entrevistados. Veja que a população brasileira tem ideia pronta, tem resposta, porque não se admite mais da forma como está, ou seja, nós que representamos o povo no Congresso Nacional, temos a obrigação de regular o convívio em sociedade. E este é um anseio da população brasileira, que é darmos um tratamento diferenciado, ou seja, responsabilizarmos civil e criminalmente o menor. Na avaliação por segmento, senhor presidente, alguns números chamam a atenção. Por exemplo, o fato de que 10,6% das mulheres contra 7,6% dos homens entendem que menores de 12 anos devem ser imputados criminalmente. Ou seja, a maioria são mulheres que querem que sejam imputados criminalmente os menores de 12 anos. No que se refere à análise por faixa etária, chama a atenção o fato de que, dentre os maiores de 60 anos, 12,3% também querem a punição para menores de 12 anos, contra 7,7% dentre os de 16 a 24 anos, o menor índice verificado. Dentre os mais escolarizados, senhor presidente, com nível superior completo, 45,1% entende que a idade para criminalização deve ser 16 anos. Mais ou menos assim pensam os habitantes da região sul, onde 42,2% também defendem 16 anos como maioridade penal. Chama a atenção, senhor presidente, senhoras e senhores, meus caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, o fato de que na região sudeste este índice cai para 33,8%, e a explicação está no fato de que 10,1% desta região, da região sudeste, defende a punição para menores de 12 anos nessa região, contra apenas 3,9% na região sul. A terceira pergunta da pesquisa indagou se os entrevistados acham que a redução da maioridade penal iria reduzir a violência. Vejam, senhoras e senhores, 64% dos entrevistados entendem que sim, que a redução da maioridade penal vai reduzir a violência. A redução traria, senhor presidente, menos violência, contra 31,2% que responderam negativamente e 4,8% que não souberam opinar. Finalmente, a última pergunta indagou na modalidade estimulada. Que tipo de crime deve ter redução da maioridade penal? Para 55,5% dos entrevistados, todos os crimes. Para 22,2%, o estupro. Para 18,1%, o homicídio. E aqui temos também outros crimes sugeridos, como tráfico de drogas, 14,6%, roubo, 11,8%, latrocínio, 11,7%, e mais alguns crimes sugeridos. Mas, senhoras e senhores, os números demonstram a evidente vontade de punição dos entrevistados, que apontam todos os crimes em sua maioria, mas reforçam tal convicção nos crimes ditos hediondos,
nos crimes ditos hediondos. Chamo a atenção, senhor presidente, para este fato, para defender aqui o meu projeto, o projeto de lei do Senado 212, de minha autoria, apresentada há 1 ano e meio em tramitação nessa casa, como já disse. Atua de forma intermediária, sem reduzir a maioridade penal, porém permite a punição mais severa na reincidência de menores quando se tratar de crime hediondo, crime grave. Interessante também, senhor presidente, que o projeto em questão dialoga com a expressiva parcela da população que pretende ver a maioridade penal reduzida, além dos 16 anos. Afinal, nos casos de reincidência, independentemente da idade do criminoso, sua pena será dada na mesma proporção da constante hoje no Código Penal. Senhor presidente, há cerca de 1 mês o Brasil assistiu um grande número de manifestantes que se levantaram das ruas e nas ruas das principais cidades do país, protestando. Desde então, o governo federal e o Congresso Nacional buscaram dar respostas às principais demandas apresentadas pelos manifestantes. Penso que a questão da redução da maioridade penal é mais um desses temas que a sociedade brasileira quer ver debatido por este Poder Legislativo. Tenho dúvidas em relação à simples redução da idade penal e, por isso, apresentei o projeto de lei do Senado 190 de 2012, que entendo ser uma alternativa criativa e eficaz para atender às preocupações da sociedade brasileira, combatendo a violência e, sobretudo, reduzindo a sensação de impunibilidade entre os jovens criminosos. Porque o que nós temos hoje, senhor presidente, é a utilização dos menores pelas organizações criminosas para o cometimento de crimes sob o manto de que a punição não chega a este. E o próprio jovem, uma vez que ele sente que pode não ser punido, ele acaba indo para o mundo do crime. Espero que no segundo semestre o relator da matéria, o senador Vital do Rego, com o qual conversei hoje demoradamente, e se comprometeu, já no retorno, em agosto, a dar prioridade a esse tema. Espero que possamos avançar e aprovar esse tema aqui no Senado Federal para dar a resposta à sociedade brasileira, para dar uma resposta às famílias brasileiras, para nós punirmos os bandidos exemplarmente, seja ele menor ou não. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, agradecendo a Vossa Excelência pela tolerância do tempo e dizendo a todos os brasileiros uma boa noite.